E aí, pessoalzinho, como é que tá? Tudo bem? É o seguinte, então, como eu falei, vou gravar para vocês a vídeo resolução da nossa prova, tá? Da nossa segunda prova. Então, fiquem espertos aí para a gente tentar conseguir fazer essa correção num vídeo rápido, né? Vou ser mais sucinto agora em algumas questões e penso que vocês, se acharem que está muito rápido, podem ir pausando o vídeo, vendo passo a passo, tá certo? Lembro vocês que vocês ficaram com as provas, também tem lá no nosso Moodle uh, ela no arquivo de texto, né? Então vocês podem também acompanhar lá e refazer para tentar ver o que erraram, como é que ficou. Tá certo? Vamos começar então a nossa correção? Vamos lá. A questão 1, né? Para lembrar que inicialmente vocês tinham um, um texto sobre o Mendeleev, um trecho do texto, né? E lá numa partezinha do texto havia o seguinte trecho. Se imaginarmos que o átomo como uma bola, sua valência pode ser visualizada como a quantidade de braços estendidos que tem permitindo-lhe se ligar a outros átomos. O que eu quero que vocês façam nessa questão, né, que eu solicitei, é que com base no trecho acima, no texto lá maior, né, nos estudos de periodicidade química, ligações químicas e no uso da tabela periódica, explique em linguagem acadêmica e conceitualmente correta o trecho do texto. Esse que eu acabei de ler. E para isso, utilize em sua explicação, obrigatoriamente, todos os seguintes compostos para criar exemplos explicativos: H2O, NaOH, NH3, CaOH2, CO e MgCl2. Gente, era muito fácil essa questão, era muito simples. Vocês tinham que simplesmente trabalhar nela a ideia de que esses compostos, né, todos eles recebem uma certa proporcionalidade, uma certa distribuição nas suas formas de ligações, devido à questão de valência, que não são braços nenhum, né? E esse era o problema dessa linguagem mais coloquial que tem o livro, né, como sendo uma bola, e a valência, vejam ali, né, a quantidade de braços estendidos, não tem nada a ver com quantidade de braços estendidos, mas sim tem a ver com as questões de capacidade de ligação, né? Vamos pensar lá na água, né? A nossa água. Se a gente for fazer a estrutura dela, né? A estrutura de Lewis, da H. Desculpem ali o mouse que eu não tenho uma mesa digitalizadora para fazer isso aqui, né? A gente vai ter lá, então, o quê? A gente vai ter 6 elétrons por parte do oxigênio. A gente vai ter 2 elétrons por parte da água, elétrons de valência, a gente não pode esquecer, né? Que isso nos permite ficar, então, com 8 elétrons de valência. Portanto, a gente pode fazer a estrutura da água da seguinte maneira, né? Estrutura básica, ligação simples entre eles. Veja que aqui já tem 1, 2, 3, 4. Eu tenho que botar mais 4. 1, 2, 3, 4. E assim eu faço a estrutura da água, obviamente, que ela passa, né? Por conta dos 2 pares isolados que tem ali no oxigênio, ela passa a ter uma geometria do tipo angular. Vejam que se vocês colocassem uma discussão nesse sentido e trouxessem para a questão essa proposta de que a água, né, ela vai fazer, por exemplo, 2 ligações com os hidrogênios, cada hidrogênio faz uma ligação devido aos seus elétrons da camada de valência e que isso tende a buscar uma estabilização energética e a partir de uma interpretação possível pode ser a teoria do octeto, né? Esse exemplo já era válido. E poderia dizer, bom, a água, nesse tipo de interação que faz, nesse tipo de ligação que forma, de 2 hidrogênios para um oxigênio, é similar a moléculas do tipo amônia, que tem cada hidrogênio fazendo uma ligação também, ou seja, o seu elétron de valência, só que o nitrogênio, diferentemente do oxigênio, tem 5 elétrons de valência e, portanto, essa distribuição permite que a amônia fique, né, por exemplo, o nitrogênio, os seus hidrogênios e os seus pares, e o seu par isolado, né? Porque o nitrogênio tem 5 elétrons de camada de valência, está na família 15. O hidrogênio tem 1, ou seja, nós temos 3 hidrogênios. Né? Isso fecham também 8 elétrons, e nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Então, bastava vocês darem exemplos nesse sentido. Né? Bastava vocês darem exemplos
fazendo essas associações e, por exemplo, a gente pode juntar, né, a amônia, a água e o monóxido de carbono no mesmo grupo, no grupo de compostos que realizam um tipo de interação que compartilha esses elétrons, ligação covalente. Diferentemente, né, nós temos lá o hidróxido de sódio na relação do sódio, né, com o oxigênio e o cloreto de magnésio, que vão ser considerados predominantemente compostos iônicos. Embora, né, haja uma interação do tipo covalente na hidroxila que nós temos aqui, né? Aqui, então, nós temos os pares isolados do oxigênio. Vejam que é quase análogo à água, só que ao invés de um hidrogênio, que estaria aqui, está o sódio. Esta relação aqui, esta relação fundamentalmente aqui posta, né? Aqui se dá uma interação do tipo iônico. Obviamente que a gente não isola o oxigênio, né, desse apartado todo. A gente entende que esse conjunto aqui da hidroxila forma um grupamento, né, bem conhecido, um ânion conhecido hidroxila, e que essa diferença de eletronegatividade entre a hidroxila, esse ânion, que esse conjunto que se faz com o sódio, dá uma característica iônica. Algo similar acontece no caso do cloreto de magnésio, né, onde eu vou ter o magnésio, que está na família 2 e, portanto, estabelece uma interação com seus dois elétrons da camada de valência, e o cloro com um elétron. Vejam que essa representação aqui que eu estou fazendo, né, é importante destacar, não é usual para, essa representação com ligações aqui, não é usual para compostos que realizam ligações do tipo eminentemente iônica. Eu só estou fazendo a título para mostrar para vocês as semelhanças, né? Então, quero deixar bem frisado que não é usual, e a gente pode dizer que não é correto, esta representação, né? Eu posso até botar aqui um X, não é correto isso aqui, é apenas um fim didático. Qual é o correto realizar? Bom, o correto é a gente fazer assim, né? Eu tenho o cloreto, eu tenho o íon magnésio 2+, e o íon cloreto. Assim como aqui eu vou ter o íon sódio e o ânion hidroxila. Ok? Então bastava vocês fazerem esses comentários e trabalhar com esses possíveis exemplos e relações entre eles, né? E ainda outros mais poderiam ser discutidos. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Com base na questão 1 e no texto, para cada um dos compostos covalentes da questão anterior, descreva e represente por meio do desenho das estruturas sua geometria, regiões de repulsão, polaridade apresentada pela molécula e tipo de interações intermoleculares que realizam. Vamos lá, pessoal. Apenas os compostos covalentes eu queria. Portanto, quais eram os compostos covalentes? A água, a amônia e o monóxido. Opa, espera aí que deu chabu aqui. A água, a amônia e o monóxido de carbono. Vamos lá, a água e a amônia eu já fiz, né? Nós temos então em ambos 8 elétrons, devido, no caso da água, 6 do oxigênio e 1 de cada hidrogênio, fecha 8. E, portanto, nós temos essa organização aqui, que eu já fiz na questão anterior para vocês. Por conta dos pares isolados, a gente pode assumir que vamos ter esta forma geométrica aqui. Vou fazer os pares isolados mais evidenciados aqui para vocês terem eles ali. Na amônia, então, nós também temos 8 elétrons. Vimos já na questão anterior que nós temos uma relação de ligações desse tipo.
com 2 pares isolados aqui em cima do nitrogênio. Percebam que tanto a amônia quanto a água vão apresentar 4 regiões de repulsão. Então, em relação ao oxigênio, né, que seria o elemento central, uma região, 2 regiões. Um par isolado é uma região, outro par isolado é outra região. Ou seja, aqui nós temos uma geometria angular, 4 regiões de repulsão. A gente sabe, né, que devido aos hidrogênios serem menos eletronegativos, nós temos um momento dipolar resultante. Momento dipolar resultante, ou seja, vai ser uma molécula polar. E o tipo de interação, obviamente, nós temos hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Obviamente, nós temos uma ligação, uma interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Já para a amônia, vejam que também nós temos uma região, 2 regiões, 3 regiões, ou seja, cada par de elétrons na ligação ou isolado conta com uma região, né, como a gente viu. Então, 3 regiões de repulsão e mais uma aqui, que é a 4ª região de repulsão do par isolado. Esta geometria aqui, da amônia, vai ser uma geometria piramidal. Piramidal. Com 4 regiões de repulsão. Devido à diferença de eletronegatividade entre hidrogênios e nitrogênio, né, sendo a do nitrogênio maior do que eles, teremos um momento dipolar resultante, ou seja, uma molécula também polar. E vejam que também vai ser uma interação do tipo ligação de hidrogênio, uma vez que nós temos o quê? Nós temos hidrogênio ligado diretamente a nitrogênio. Lembrando que a ligação de hidrogênio ocorre quando nós tivermos o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Por fim, a molécula do monóxido de carbono, essa poderia, né, pirar um pouco mais o cabeção de vocês, porque não é comum, mas fica fácil de pensar, né? Nós temos então do carbono 4 elétrons na família 14, né? Então 4 elétrons de valência, oxigênio 6 elétrons de valência e que, portanto, nos dá para esta molécula 10 elétrons de valência para trabalhar. Como ela é diatômica, né? Eu tenho 2 átomos apenas envolvidos, carbono e oxigênio, é simples, né? Eu coloco um ao lado do outro e coloco uma ligação simples entre eles. Ou seja, dos 10 elétrons, eu já usei 2 aqui. Eu posso tentar completar o octeto dos demais, né? Então, oxigênio já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já usei 8 elétrons, perfeito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Usei o máximo de elétrons que eu poderia usar. Vimos pela teoria do octeto que não há uma estabilização aqui nesse sentido. O que eu posso fazer? Não há porque o carbono não está estável ainda, ele tem apenas 4 elétrons envolvidos, ele necessita ter mais 4 elétrons. Como não tem ainda elétrons sobrando, tem que ser muito fácil identificar que esses elétrons que ainda preciso completar com o carbono, eu tenho que buscar com o oxigênio, de modo que mesmo buscando com o oxigênio esses elétrons que faltam, o oxigênio não deixe de tê-los. Eu só posso fazer isso como? Por uma ligação covalente. Então eu posso assumir que por exemplo, esses elétrons aqui, esses pares de elétrons aqui, vão se transformar em ligações carbono-oxigênio. Ficando como então a nossa molécula? Deixa eu fazer aqui do ladinho. Carbono, oxigênio, aquela ligação simples que eu tinha posto ali antes, né? E agora uma ligação que formou nova, outra ligação que formou nova, né? Não podendo esquecer os outros pares de elétrons que ainda sobraram, tanto no carbono quanto no oxigênio. Veja que não interessa se eu ponho eles aqui ao lado, em cima, o que interessa é que o carbono tem um par isolado, o oxigênio também. Tá certo? Feito isso, fica muito fácil a gente trabalhar com eles, né? Bom, que geometria é essa? Onde eu tenho um átomo aqui e outro átomo aqui?
só pode ser linear. Quanto às regiões de repulsão, bom, eu posso analisar como um todo eu vou ter 13 regiões de repulsão, mas sempre o mais adequado é escolher um como um átomo central. E se eu escolher, por exemplo, o oxigênio, eu vou ver que eu vou ter duas regiões de repulsão. Pode ser esta região e esta aqui. Ou se eu escolher o carbono, também vou ter duas regiões de repulsão, né? De qualquer modo, eu tenho duas regiões de repulsão. Esta molécula, por ser uma molécula linear e com dois elementos diferentes, é óbvio que ela só pode ser uma molécula polar, né? Pela diferença de eletronegatividade entre eles, e já sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo, vai haver um momento dipolar resultante. Né? Vai ter um momento dipolar resultante, então vai ser uma molécula polar. Para moléculas polares, né, tem que estar claro, pessoal, ou elas vão realizar a ligação de hidrogênio, que é um caso específico, né, muito particular de uma interação do tipo polar, tão forte que recebe um nome especial, ou a gente vai formar um polo, e formando dipolo é uma interação do tipo dipolo-dipolo. Dipolo, dipolo. Bem facinho, bem simplesinho, não tinha por que ter problema com essa questão. Tá certo? Se vocês tiverem problema com essa questão, refaçam ela, revejam, para não ter problema, né? Para não se complicar, porque isso é muito básico. Você tem que conseguir bater o olho e fazer isso aí rapidamente, tá certo? Vamos avançar para a próxima questão. A questão 13, então, solicitava sobre o trecho, né, que havia na prova sobre o momento da vida de Mendeleev, sobre seus estudos na Universidade de Heidelberg. A partir de, no mínimo, um episódio, eu queria que vocês escrevessem sobre o percurso de formação da vida e os feitos do Mendeleev, né? E depois fizessem uma correlação em termos de importância dos feitos dele com algum outro personagem do livro, tá certo? Nessa questão aqui, basicamente, era para ver como é que estava a leitura de vocês do livro e que, portanto, que vocês descrevessem, né, com algum detalhe esse processo dele, essa atividade de saída, né, da família problemática que ele teve, né, das mortes ali da família, do seu empenho, dos seus estudos, o processo de imigração entre várias universidades, depois sua bolsa de estudos, era para descrever mais ou menos isso. Eu escolhi em todo o livro algum outro personagem, né, um cientista, uma cientista, algum outro personagem do livro que tivesse realizado feitos também interessantes que a gente pudesse comparar aos dele, né? Muitos fizeram comentários assim muito genéricos, assim 2, 3 linhas só sobre esses outros cientistas, portanto não tiveram uma correção tão bem colocada em relação a essa questão, tá? Mas vale a pena reler ela, tentar refazer para entender bem ela e ver como isso pode colaborar na compreensão desse movimento da ciência, né? Dessa produção da ciência e que Mendeleev ajudou bastante. Seguindo, então, a questão 4 perguntava também, ainda com base naquele trecho, né? Diz assim, ó, a diferença na solubilidade dos álcoois distintos. Caso sejam comparadas nas mesmas condições as solubilidades em água do etanol, do butanol, do pentanol e hexanol, por exemplo, se notam diferenças entre seus valores de solubilidade. Discuta com base no conceito de interações intermoleculares, porque o trecho destaca que haveria um problema apenas aparentemente trivial da solubilidade do álcool em água, e estabeleça uma ordenação crescente de solubilidade entre os álcoois citados. Justifique seus argumentos e ordenação. Essa questão trazia lá o trecho do texto que falava que Mendeleev estudou no seu doutorado sobre a solubilidade dos álcoois em água, né? E que isso poderia parecer um problema trivial, mas não é. A gente pode perceber que existem uma série de conceitos envolvidos nisso daí, como polaridade, tamanho da cadeia, interações intermoleculares, que é o tema da questão, e como isso que vai variando pode variar de acordo com o acréscimo de uma outra estrutura carbônica nessa cadeia. Portanto, você só tinha que fazer essa discussão, que não é nada trivial, porque isso implica no conhecimento de uma série de conceitos da química, né, e simplesmente ordenar. E é óbvio que a gente pode esperar. Sabendo que o etanol ele é solúvel em água, quanto mais aumenta a cadeia carbônica, e portanto carbonos e hidrogênios, que tem uma pequena diferença de eletronegatividade e que comparado com a polaridade da própria hidroxila, que vai ter, né, na função álcool, é bem pequena, quase nula. Então, quanto mais a gente aumenta a cadeia carbônica, mais a gente aumenta o caráter apolar dessa molécula. Aumentando o caráter apolar dessa molécula, ela tende a ficar mais apolar do que polar. Nesse sentido, quanto maior a cadeia carbônica,
a gente pode esperar que menos solúvel em água ela será, porque a água é uma substância polar, e quanto menos polar a substância, menos solúvel em água. É aquela velha regra do semelhante dissolve semelhante. Por que isso acontece? Vocês também poderiam ir mais a fundo e explicar isso. Explicar que semelhante dissolve semelhante em função das energias que têm que ser rompidas e formadas, né, na interação entre o próprio solvente, ele e com ele mesmo, tem que ser rompidas para acomodar o soluto que entra. Se esse soluto for o álcool em água, por exemplo, as ligações de hidrogênio da água têm que ser rompidas para receber este álcool que está ali se aproximando. Obviamente, quanto mais polar ele for, mais fácil, mais próximas essas interações e maior a solubilidade. A mesma coisa, né, na quebra das interações entre o próprio soluto. O álcool interage entre ele, né, qualquer um desses álcools interage com uma certa forma entre eles, ainda com ligação de hidrogênio, mas uma certa intensidade maior ou menor, que quanto mais próxima a interação que pode estabelecer com a água, mais fácil acomodá-lo. Portanto, quanto menor essa molécula, maior a solubilidade devido a essas energias, né, que podem ser melhor colocadas e localizadas ali. Tá certo? Nesse sentido, voltando para a questão, assim, diretamente, a gente pode olhar que seria em ordem crescente, e aí eu até nem dei atenção para isso, mas parece que vocês não entenderam muito bem a ideia de crescente. Crescente é do menor para o maior, né? O menor seria o hexano, menor solubilidade, que seria menor que o pentano, que é menor que o butano, desculpa, hexano não, hexanol, pentanol, pentano, hexano são hidrocarbonetos, né, que não são na função álcool. Então, hexanol, pentanol, butanol, que é menor que o propanol, que é menor então que o etanol, nosso velho conhecido de guerra. Tá certo? Avançando agora para o outro grupo de questões, né? Essa aqui parece que arrepiou o pessoal assim, mas sem ainda talvez por mais medo de fazer do que a facilidade, né? Então a gente tinha um texto inicial de discussão, né, sobre a solubilidade do oxigênio em água e como que isso influencia, né, dessa determinação desse oxigênio dissolvido para a vida aquática. Então tinha ali 5 equações de um processo chamado método Winkler, né, para determinar quanto de oxigênio tem em água. E aí nas questões posteriores, principalmente na questão 5, né, colocava em discussão esse processo para analisar o quanto de oxigênio dissolvido. Vejam que as equações, como foi colocado no texto, né, de modo bem claro, não estão balanceadas, né, não balanceadas. E vocês, obviamente, deveriam balanceá-las para conseguir fazer corretamente a questão. E vamos balancear isso bem rapidamente. Olha só, eu tenho um MnSO4, um NaOH, formando MnOH2, formando Na2SO4. Tá? Vejam que eu tenho um aqui nos reagentes. E aqui, tudo indica que só tenho um nos produtos. Vejam que eu tenho um sulfato aqui e vou ter um sulfato aqui. Tudo parece estar perfeito, em perfeita ordem. Né? Eu tenho uma hidroxila aqui, mas eu tenho duas hidroxilas aqui. Eu tenho um sódio aqui, mas tenho dois sódios aqui. Tudo indica que aqui seja, então, 2. Né, pessoal? Tudo indica que ali eu tenha uma relação de 1 para 2. Conseguem compreender isso? Eu já posso, na tentativa e erro, ir buscando, né, essa relação. E que fica muito fácil aqui, tá certo? É só olhar essas proporções, né? Então, eu vou ter um sulfato de manganês para 2 hidróxidos de sódio, formando um hidróxido de manganês mais um sulfato de sódio. Aliás, isso, um sulfato de sódio. Tá certo? Quando eu olho agora na segunda equação, essas relações, eu não preciso lembrar essas da equação 1 aqui. Cada equação, no momento de balancear, é como se fosse independente da outra. Tá certo? Olha lá.
Então, cada equação sendo diferente uma da outra, eu tenho que olhar agora apenas a equação 2, em separado da 1. Olhando a equação 2 separada da 1, eu já percebo que eu tenho duas hidroxilas aqui, eu sigo com duas hidroxilas aqui. O que mudou daqui, deste reagente para este produto? Vocês conseguem perceber que apenas foi acrescentado um oxigênio? Mas esse oxigênio acrescentado não vem aqui do O2, não vem aqui do gás oxigênio, que é esse aqui que é interessante para nós no processo de reação? Vejam então que é como se eu estivesse pegando esta molécula de oxigênio, que vem assim, fazendo uma representação bem simples dela, e eu estivesse quebrando ela para formar um oxigênio aqui nesse antigo reagente aqui que se transformou nesse produto. Portanto, vejam que a proporção que tem que estar para cá não são 2 oxigênios aqui nessa molécula. Tudo me indica então que eu tenho que botar 2 e 2 aqui. Vejam, então, ao total eu vou ter 2 manganês, 2 hidroxilas. Aqui eu vou ter 2 vezes manganês, 2 vezes 2 hidroxilas, né, duas hidroxilas, e os 2 oxigênios, então, podem ser perfeitamente alocados aqui, como já está. Então, fica 2MnOH2. Para a terceira equação, novamente, eu faço como se não houvesse a segunda, faço ela em separado. Olhando ali as minhas relações, percebam que eu tenho água, sulfato, né? Vejam já de cara aqui, que eu tenho aqui um ácido sulfúrico e aqui eu tenho já nesse produto 2 sulfatos. Já de cara eu posso fazer o teste de botar o 2 aqui. Tá certo? Olhem só, quando eu ponho 2 aqui, eu tenho 2 sulfatos aqui. Tenho 2 sulfatos aqui. Isso me dá 4 hidrogênios aqui. Ah, eu só tenho 2. E agora? Vejam que eu tenho também aqui 2 hidroxilas. 2 hidroxilas aqui, cada uma com hidrogênio. Aqui, com esses 4, não dá 6? Tudo me indica que eu tenho que botar, então, 3 aqui de água. 3 águas aqui. Ou seja, a tentativa e erro, nesses casos, embora pareça muito complicado, muitas reações, é simples ainda, né? A gente pode exercitar essa tentativa e erro. Vamos para a quarta equação, né? Quarta equação, vejam que eu tenho, então, que analisar ela novamente sim, separado das anteriores. Eu tenho MnSO4,2, ou seja, sulfato de manganês, né? E de repente aqui, ó, já tenho de novo o sulfato de manganês. Só que aqui é o sulfato de manganês 4, aqui é o sulfato de manganês 2. Ah, professor, aqui ó, eu tinha dois sulfatos aqui, só tenho um agora. Então eu tenho que botar 2 aqui. Não, cuidado. Porque vejam que desses 2 sulfatos que eu tinha aqui, um deles reagiu com manganês, o outro reagiu com o potássio. Ou seja, eu continuo com 2 aqui e 2 aqui. Tudo indica que o índice estequiométrico aqui continua sendo 1 para este, 1 para este. A diferença é que veja que eu tenho um potássio aqui e 2 potássios aqui. E como tenho também 2 iodos aqui, portanto só posso esperar botar o número, o índice estequiométrico 2 aqui. Tá certo? Indo para a última reação, né, de cara também eu percebo o seguinte, né, eu tenho 2 sódios aqui, 2 iodos e um apenas NaI, iodeto de sódio. Eu posso já de cara botar um 2 aqui. Tá certo? Quem não entendeu direito, refaz o balanceamento, refaz essa equação, tá? Que eu estou já apontando apenas os detalhes, né, mais centrais dela, para poder compreender, né, como se faz esse balanceamento. Depois confira ali que está tudo efetivamente balanceado, tudo que há no lado dos reagentes também há no lado dos produtos. Tá certo? Avançando então a questão, né, já vou deixar na questão 5 aqui. Se tem na análise da água realizada uma amostra de 100 ml de água superficial que requereu 20 ml de uma solução de tiosulfato de sódio com concentração de 0,025 mol por litro. Qual a concentração em miligramas por litro de oxigênio dissolvido nessa amostra de água? Estaria essa concentração de oxigênio dissolvido em um nível perigoso, hipoxia ou não? Que tem a ver com o primeiro texto, né, com o texto inicial aqui, que fala que o nível de hipoxia são índices menores que 2 miligramas por litro. Nesse sentido, vale a pena a gente pensar então, né? É um processo de titulação que envolve as reações balanceadas já anteriormente. Vou repetir elas aqui, para ficar mais fácil. Vejam então que nesta reação requereu 20 ml de tiosulfato de sódio,
que, como vocês viram lá no texto, né, no texto da página anterior, é isso aqui, tiosulfato de sódio. Vejam que deste carinha aqui se requereu 20 ml, que equivale a 0,02 litros, com uma concentração de 0,025 ml, desculpa, 25 mol por litro, para poder, né, realizar essa análise, né, nesse processo de titulação. Veja que quando eu tenho um volume aqui, litro, e uma concentração, mol por litro, se eu multiplicá-las, multiplicando, eu consigo, então, retirar a unidade de litro, sobra a unidade de quantidade de matéria. Portanto, se eu multiplicá-las, eu consigo evidenciar qual é a quantidade de matéria de tiosulfato de sódio que foi utilizado. 0,025 vezes 0,02 vai dar 0,0005 mol de sulfato de sódio. Feito isso, eu tenho que agora fazer as relações entre uma e outra equação. Olha só, esse 0,005, ou seja, vamos deixar mais facilmente posto, né? 5 vezes 10 na menos, vamos contar lá? 1, 2, 3, 4. 5 vezes 10 na menos 4 mol. Eu tenho que seguir a estequiometria. Vejam que eu tenho que tentar chegar aqui na quantidade de oxigênio, perfeito? Para chegar aqui, eu vou ter que fazer na relação equação a equação. Eu não tenho aqui 1, já balanceado, 1 de tiosulfato de sódio. Para chegar aqui, o que eu vou ter que buscar? Bom, essa equação do oxigênio forma este composto aqui. Este composto, na segunda equação, forma este composto aqui. Esse grupo todo, mas eu vou só destacar o que importa para nós. Este composto aqui, que é usado na quarta reação, forma este composto aqui. Este composto aqui está aqui. Qual é a moral? Eu tenho que buscar em cada uma dessas 5 reações quais são os compostos envolvidos e qual que eu posso repetir da equação 5 para 4, que eu posso repetir da 4 para 3, da 3 para 2, que é onde está o oxigênio, para poder chegar nas relações estequiométricas do oxigênio. Nesse sentido, vejam aqui, eu tenho então 5 vezes 10 menos 4 mol de Na2SO3, ou seja, tiosulfato de sódio. Se a relação dele para o iodo é 1 para 1, quando eu uso 5 vezes 10 na menos 4 de tiosulfato de sódio, quanto iodo eu vou usar? É quase uma regrinha de 3, né? Vou fazer só o primeiro aqui. Se eu tenho 1 de iodo para 1 de tiosulfato de sódio, se eu tiver 5 vezes 10 a menos 4, eu vou ter quanto? X. É óbvio que esse X vai ser 5 também, né? Ou seja, eu também vou ter 5, eu vou precisar, né? Ter aqui então 5 vezes 10 na menos 4. Mas da onde veio toda essa quantidade de iodo aqui? Esse 5 vezes 10 a menos 4 de iodo. Não foi formado a partir da quarta reação? Ou seja, foi formado a partir desta reação aqui e, portanto, se todo ele que foi formado reagiu com tiosulfato de sódio, então, obviamente, essa quarta reação também gerou 5 vezes 10 na menos 4. A partir de agora eu vou botar só 5, ali fica mais fácil, tá? Veja que para chegar na equação 4, a única coisa em comum entre a 13 e a 4 é o sulfato de manganês, né? Sulfato de manganês 4, que é essa espécie aqui que eu já circulei antes. Ou seja, para ir para a terceira reação, eu tenho que relacionar este iodo com esse aqui.
Novamente, não é uma estequiometria de 1 para 1. Se aqui é 5 vezes 10 a menos 4, aqui também vai ter que ser 5 vezes 10 a menos 4. Vou botar tudo para vocês não se perderem. É difícil escrever com esse mouse aqui. Ou seja, todo sulfato de manganês 4, né, reagiu com iodeto de potássio para formar o nosso iodo ali. E o iodo aqui reagiu com o sulfato. Só que todo esse sulfato de manganês 4 foi formado a partir de onde? Da reação com ácido sulfúrico. Ou seja, todo ele foi formado aqui, ó. Se todo ele foi formado aqui, eu repito o valor dele aqui. Que vai ser o quê? 5 vezes 10 na menos 4. De novo, como é que eu posso dar a equação 3 para 2? O que é em comum entre elas? É este composto aqui, que nos dá uma relação entre elas. Ou seja, qual é a estequiometria aqui nessa equação 3? De novo, é uma estequiometria de 1 para 1. Se aqui é 5 vezes 10 menos 4, aqui também vai ser 5 vezes 10 na menos 4. Tudo o que tinha aqui não foi formado da segunda reação? Ou seja, tudo que foi formado na segunda reação é 5 vezes 10 na menos 4. Mol, né? Tudo aqui é mol. E agora que vem o pulo do gato. A estequiometria aqui é 2 para 1, não é? Ou seja, para formar este composto, eu tenho que ter reagido, né, este reagente com oxigênio. E aqui a relação não é mais de 1 para 1, é 1 para 2. E aí eu faço a regra de 3, né? A cada um oxigênio, eu formo 2 desse composto com manganês. Quantos mol de oxigênio eu vou ter a partir de 5 vezes 10 a menos 4? Vai ficar, então, 1 vezes 5 vezes menos 4 vai dar 5 vezes 10 a menos 4. X vezes 2 vai ficar 2x. No final eu vou ter x vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 4 dividido por 2. Regrinha de 3, façam aí, tá? E vocês vão evidenciar que eu vou ter um valor de 0,00025, que é a mesma coisa do que 2,5 vezes 10 na menos 4. Ou seja, todo esse caminho, deixa eu trocar a corzinha para vocês não se perderem aqui. Se perderem, voltem no vídeo também que fica mais fácil, tá? Todo esse caminho para quê? Eu vi o quanto que eu consumi deste e busquei quanto se produziu do iodo. Todo iodo produzido aqui veio desta reação. Este iodo tem uma relação estequiométrica com o sulfato de manganês 4. Só que todo ele veio da reação anterior, aqui, que tem relação com este composto aqui, que foi totalmente formado da segunda reação. E da segunda reação tem a relação estequiométrica com o oxigênio, ou seja, para saber quanto oxigênio, eu tive que ir da equação 5 para 4, a partir dos dados, da 4 para 3 e da 3 para 2, onde é o oxigênio dissolvido. Chegando nisso, eu encontrei ao final, então, uma quantidade de 2,5 vezes 10 na menos 4 mol de oxigênio. Só que eu não estou querendo saber as relações em miligrama por litro. Bom, vamos primeiro então sair de mol para chegar em grama. Quantos mol, aliás, essa quantidade de mol equivale a quantos gramas de oxigênio? Não sei, mas eu sei que 1 mol de oxigênio tem 32 gramas, ou seja, né,
Cada oxigênio tem uma massa molar de 16 gramas a cada mol, portanto aqui eu consigo achar essa relação. Isso vai me dar uma massa de 0,0008 gramas, que é a mesma coisa do que 8 miligramas, né? Pego isso, divido por 1000, dá 8 miligramas. 8 miligramas, deixa eu trocar a cor de novo para vocês não se perderem nos riscos aqui, deixa eu botar uma verde. 8 miligramas não é unidade de miligrama por litro, ou seja, eu quero saber a concentração, que neste caso vai ser a massa em miligrama pelo volume da solução, que eu vou ter o quê? 8 miligramas sobre o volume. Qual é o volume? 100 ml da água superficial. 100 ml equivale a 0,1 litro. Isso vai dar igual a 80 miligramas por litro. Lembrem que a hipóxia, ou hipoxia, ela é considerada quando tem concentrações menores do que 2 miligramas por litro. Nesse caso, eu encontrei 80. Portanto, eu estou bem acima da concentração mínima e eu posso assumir que eu, então, não tenho, né? Não há a hipoxia. Ok? Quem não entendeu, volta passo a passo, vai de novo no vídeo, busca mais informações para poder compreender melhor essa discussão, tá certo? A questão 6, a gente já fez ela, né, em vários momentos em sala de aula, lá nos exercícios. A gente tem que usar esses dados aqui para poder fazer a discussão, né? O que eu quero saber, o que se quer saber, na verdade, no início é que volume de solução de ácido fúrico foi retirado de um frasco de 1 litro. Porque eu quero fazer uma solução com este volume final e esta concentração final de um frasco de ácido sulfúrico, né, que é o único dado que eu tenho é o seu volume inicial dele, que é todo frasco tem 1 litro, frasco de 1 litro. Eu sei a densidade e sei que ele é ácido sulfúrico 98%. Vamos lá, rapidinho, como é que a gente faz? Eu sei que essa densidade é 1,84 gramas, isso está em 1 centímetro cúbico. Tá difícil aqui. Centímetro cúbico, que isso equivale a 1 ml. Ou seja, qual é a massa que eu vou ter em 1 litro, que é 1 litro, que é o tamanho do frasco, né? Que também equivale a 1000 ml. Quando eu calculo, eu vou ver que eu vou ter 1840 gramas. Só que isso é a massa de toda a solução, não é? Portanto, isso é a massa de 100%. Como bem sabemos, não é 100% no ácido sulfúrico. Ele é apenas 98%. Né? Essa informação aqui, ó, 98%. Portanto, isso vai dar uma massa tal, que calculando eu vou encontrar 1803,2 gramas de ácido sulfúrico. De ácido sulfúrico. Só que lembre sempre que não basta isso, eu tenho que saber ainda
qual é a quantidade de matéria. Esta massa de ácido sulfúrico equivale a uma certa quantidade de matéria, certa quantidade de mol, que eu consigo encontrar a partir da relação que eu sei. Fazendo a massa molar do ácido sulfúrico, né, dois hidrogênios, um enxofre e 4 oxigênios, eu vou chegar numa massa de 98 gramas a cada 1 mol, ou seja, a massa molar de 98 gramas por mol. Fazendo esse cálculo, né, regrediente 3 novamente, esse valor Z aqui eu vou encontrar como sendo 18,4 mol. Mais um passo, que não para por aí, é fazer então a discussão sobre a concentração. A concentração do frasco inicial, lá do frasco de 1 litro aqui, tá? Essa concentração vai ser igual à quantidade de matéria sobre o volume total da solução. Quantidade de matéria é 18,4 mol sobre o volume do frasco, que é 1 litro. Ou seja, a minha concentração vai ser 18,4 mol por litro. Tá certo? Isso é a concentração do frasco de 1 litro. O que eu quero saber é que volume eu posso retirar dele para fazer uma solução desejada. E aí, depois que vocês fizerem esse processo de saber a concentração, vem um novo passo, que basicamente é o processo de diluição. Não 18,4 mol por litro, né? Bem concentrado. Eu não quero fazer uma solução de 3 vezes 10 na menos 2 mol por litro. É basicamente diluir isso. Então eu posso usar a relação das concentrações de volumes. C1V1 vai ser igual a C2V2. Concentração 1 eu já sei, né? Concentração inicial de todo o processo é 18,4 mol por litro. Mol por litro. O volume 1 é o volume que eu vou ter que retirar dessa solução aqui. Para fazer o quê? Para fazer uma solução com concentração de 3 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Mol por litro. Vezes o volume dela, que vai ser 0,05 litros, que é 50 ml, tá? Esta solução neste volume. Quando eu calculo isso e isolo corretamente, né, aqui o volume, então, 1, eu vou encontrar um volume de 0,00008 litros, que é a mesma coisa do que 0,08 ml. Veja que é uma medida assim até não real, né? Eu fiz isso mais para vocês perceberem que não interessa o quão absurdo pode ser isso, é possível fazer esse cálculo, né? E há casos, obviamente, não para esse tipo de solução, mas há casos numa química mais fina, mais, né, apurada, que trabalha com quantidades muito pequenas, que pode ser possível fazer este cálculo, tá certo? Por isso, eu penso que vocês têm que conseguir encontrar esses cálculos, né? Conseguir encontrar essas soluções mais claramente, tá certo? E nesse caso, esta aqui seria a resposta final. O volume retirado da solução inicial, né, o C1, vai ser 0,08 ml. Ok? Questão 7. Caso a amostra de água analisada fosse submetida antes e durante o processo de análise a uma temperatura superior àquela que originalmente se encontra na água superficial de onde foi coletada, se esperaria uma concentração de oxigênio dissolvido maior ou menor? Simplesinha, né? Se eu submeter ela antes da análise e após a análise a uma temperatura maior, a gente viu em aula que os gases diminuem a solubilidade quando aumenta a temperatura. Nesse caso, então, eu vou ter que esperar uma diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido do que eu estava esperando no início. Simples assim, curto e grosso. Por fim, essa questão aqui de termoquímica, né? Tem que estar claro, sempre nessas questões de termoquímica que vão envolver a lei de Hess, qual é a reação que eu quero formar no final.
Acompanhem comigo. É difícil medir diretamente a variação de entropia de uma reação. Contudo, as energias envolvidas na síntese do propano, C3H8, um gás usado no combustível e fogões de escapamento, são mais fáceis de medir. Calcule a entropia padrão da reação da síntese do propano. Eu quero formar, síntese é formar propano a partir do quê? A partir do carbono e do gás hidrogênio. Isso aqui tem que estar claro para mim. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a partir do carbono, reagindo com gás hidrogênio, a partir desses dois aqui, eu quero sintetizar propano, que ali já me disse que é C3H8. Veja que eu quero fazer isso aqui. Para chegar aqui, eu vou usar o quê? As reações termoquímicas que me foram fornecidas para encontrar, né, a entropia padrão dessa reação. Vejam que tem que ser analisado o quê? Olhem na reação que vocês desejam o que está como produto, o que está como reagente e já percebam nas equações termoquímicas que foram fornecidas o que está de produto, o que está de reagente. Observe a primeira reação. A primeira reação é da combustão do propano. Ou seja, estou consumindo este propano aqui para formar CO2 e água. Na reação de destino que eu quero formar, o propano não é um produto e não um reagente? Então, de cara, isso já implica que eu vou ter que inverter esta reação. Inverter como? Inverter mesmo, né? Escrever ela ao contrário. 3C O2, eu vou omitir ali os estados de agregação para não demorar muito aqui. Mais 4 água. Para quem não sabe, estado de agregação é esse, se é aquoso, se é gasoso, se é líquido, tá? Formando o que então? C3H8 mais 5O2. Veja, eu não inverti a reação, portanto, a minha reação, que antes era uma reação exotérmica, que estava liberando energia na forma de calor, passa a ser uma reação endotérmica, que é o processo oposto, né? Então, vou lá, o meu ΔH, neste caso, vai ser igual a mais 2.220 kJ. Vejam que quando eu faço isso, né, as reações B e C já trazem o carbono e hidrogênio nos reagentes. Então eu já posso esperar que elas vão ser escritas da mesma maneira como estão aqui. Então vamos lá. Carbono mais oxigênio formando dióxido de carbono, CO2, com um ΔH, eu mantenho o mesmo valor aqui, de menos 394 kJ. Não vou botar kJ porque não demora mais para escrever. E a última reação ali, eu vou ter H2 mais meio mol de O2. Lembra que é meio mol, não meia molécula. Meia molécula de O2 não funciona, não existe nesse caso. Formando água. Com ΔH de menos 286. Vejam que para formar esta reação aqui, eu tenho que dar conta de buscar a sua estequiometria também, né? Veja aqui, C3H8, é óbvio que a estequiometria dessa reação aqui vai me levar a uma relação de 3 carbonos, balanceamento, né? Se aqui é H2, eu vou ter 4H2 para fechar. Vejam que eu vou operar muito similarmente aqui, e ainda com uma facilidade. Lembrem que quando eu somar essas reações aqui, o somatório dessas 3 reações aqui vai ter que me dar essa aqui. Ou seja, tudo que está antes, tudo que estiver antes da seta, eu posso cortar com a mesma coisa que estiver após a seta. Veja, eu não tenho 4 águas aqui. Eu poderia cortar com essa uma água aqui. Mas percebam que a estequiometria que aparece da reação é de 4 hidrogênios que eu tenho que esperar aqui.
Portanto, eu posso multiplicar toda esta equação aqui por 4. 4, 4, 4. E, obviamente, a minha parte termoquímica da equação também multiplico por 4. Essa multiplicação por 4 vai dar 1144. Menos 1144. Quando eu faço isso, ó, eu posso cortar essas 4 águas com essas 4 águas. Tá claro? Idem para o carbono. Eu não tenho uma relação esperada já de 3 carbonos aqui, então eu posso esperar 3 carbonos aqui. E multiplicar o carbono aqui por 3, eu vou ter que multiplicar toda a equação por 3. Inclusive a parte termoquímica dela. Quando eu multiplico por 3, isso vai dar menos 1182 kJ. Veja quando eu faço isso, quando eu multiplico por 3 aqui, eu consigo cortar esses 3 dióxidos de carbono com esses 3 dióxidos de carbono. Tá claro? Veja que o que eu ainda não cortei foi o carbono, esses oxigênios, esse hidrogênio, esses oxigênios, o propano e esses 5 oxigênios aqui, 5 gases de oxigênio. Só que veja bem também outro detalhe, né, que é importante a gente reparar, que 4 meios O2 é a mesma coisa do que 4 vezes meio. Isso dá quanto? Dá 2, né? Se eu somar isso aqui, 2 moléculas de oxigênio mais 3 moléculas de oxigênio dá quanto? Dá exatamente 5. Então eu posso cortar isso aqui com isso aqui tudo. O que sobrou sem cortar? Vou marcar aqui em amarelo. Não cortei 3 carbonos, não cortei 4 hidrogênios e não cortei o propano. Que é exatamente, vejam, a reação que eu espero formar. Esta reação que eu espero formar é a reação da síntese do propano. Portanto, o que desde o início eu desejo calcular é a entalpia padrão dessa reação, que pela lei de Hess vai ser a soma das entalpias, né, dessas reações aqui que eu utilizei para montá-lo. Qual é a soma? Vai ser a soma desses 2.220 mais esses 1.182 negativos mais os 1.144 negativos. Essa soma vai dar um valor negativo, ou seja, um valor exotérmico de menos 106 kJ. Tá certo? Facinho, facinho, só seguir a ideia da lei de Hess. Vamos para a próxima. Acabou. Então, essa foi a nossa segunda prova. Penso eu que não estava difícil, não estava assim, né, do além. Talvez tensa, mas que exigindo que vocês exercitassem conceitos básicos, né, a leitura de livros, materiais, né, e que, portanto, dá conta de vocês compreenderem as bases fundamentais, né, os conceitos mais basais, os conceitos mais simples ainda da química, até para poder compreendê-los na sequência dos estudos, né, nas próximas disciplinas, como química inorgânica, orgânica, a própria analítica, físico-química. Tá certo? Espero ter ajudado vocês com a correção. Desculpem a letra ali, porque, né, estou fazendo aqui no mouse e no notebook, fica meio complicado fazer isso. Tá? Mas a ideia é que possa colaborar e a explicação, tanto por escrita quanto pelo áudio de vocês, facilite, né, esse entendimento. Tá certo? Foi um prazer para vocês. Se fosse um vídeo do YouTube, né, como pode ser, talvez no meu canal, deem um like, né? Deem um like aqui, ou aqui, não sei ainda, sou meio novato nessas coisas. Dá um joinha, compartilha, curte, se for aquelas coisas assim todas, tá?